Então, família, a gente vai começar aqui uma oficina. Essa oficina faz parte desse projeto que a gente está realizando há alguns dias, que é o Vozes e Tambores. É um projeto que tem patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Cultura do Estado do Rio, através do edital Retomada Cultural 2. A gente está desde ontem fazendo uma circulação por algumas cidades, passando por algumas cidades. A gente passou por Barra Mansa ontem, o bloco resolveu ontem. Estamos aqui em Pinheiral e essa oficina aqui faz parte desse projeto, entre as coisas que a gente tem que entregar nessa combinância das apresentações que a gente faz de noite. E qual que é o motivo de ter uma oficina de autogestão num projeto chamado Vozes e Tambores? A gente entende que os tambores, essa prática que a gente tem em comum de praticar música, de praticar arte, ela nasce do ímpeto que é, antes de qualquer coisa, um elemento de qualidade de vida. Independente de você se profissionalizar, quero me profissionalizar ou não, é indicado, é legal que todo mundo participe de algum tipo de atividade artística para que melhore a vida mesmo, faz bem, sabe? Para a mente, faz bem para o corpo, faz bem para a alma, faz bem de diversas formas. Nesse caminho, algumas pessoas resolvem que isso pode se tornar a profissão delas e falam, mano, vou viver dessa parada aqui e vou fazer isso enquanto profissão. E quando a gente resolve fazer isso enquanto profissão, tem alguns caminhos que podem facilitar para que a gente alcance o objetivo de forma mais facilitada. O que eu vou compartilhar aqui são alguns caminhos que eu, enquanto artista, tracei para que facilitasse a minha caminhada, que hoje tem alguns anos aí, que eu estava falando, comecei o primeiro trabalho em 2007, depois disso já tiveram 3 discos e já circulei o país fazendo show, já conheci pessoas que eram referências minhas, mas mais importante que isso é que eu consigo ter dignidade, sabe? Fazendo meu trabalho, consigo pagar minhas contas, consigo ajudar minha família, consigo ter uma vida legal fazendo arte. Só tem uma galera que começa a fazer, às vezes, não tem a facilidade de aprender alguns caminhos e fica batendo cabeça há muito tempo, repetindo erros que talvez se eles se instruíssem, talvez se eu tivesse me instruído no momento que eu estava começando, se eu tivesse feito, eu não tinha passado tanto veneno. Então, que esse momento aqui que a gente vai ter possa servir para qualificar a caminhada aqui daqui para frente. A gente já está nessa caminhada e tudo está de balão aqui pela primeira vez, ouvindo falar sobre essa parada, mas vai pegando aqui que alguma coisa dessa aqui pode te despertar por um tipo de trabalho que é da hora, sabe? É maneiro, trabalhar com isso é maneiro. E às vezes as pessoas falam, trabalhar com arte é difícil, isso aqui é difícil, mas é mais fácil do que pintam, sabe? Mas só se torna mais fácil a partir da hora que você entende como um trabalho. Você entende que você vai ter que ter uma caminhada profissional parecida com quem vai fazer engenharia, com quem vai fazer medicina, com quem vai fazer qualquer coisa. Você vai ter ali suas responsabilidades, você vai ter ali que ter a sua disciplina para poder chegar nos pontos que você deseja. E como é que começa isso? Tô molecão, vou falar muito aqui sobre como é que foi para mim, como é que foi o meu caminho, e é um caminho que funciona para mim. Esse caminho pode não funcionar para você, pode não funcionar para você, que são de outras realidades. Então isso aqui que a gente vai compartilhar, você pega e adapta a sua realidade e vê o que te serve e o que não serve, porque às vezes tem práticas que você já faz, que você executa, que já está dando certo. E aí esse momento aqui é aberto para mim e fala assim, Thiago, eu sei que você faz de uma forma diferente. Porque às vezes o que você vai trazer, a forma que você vai ter um ponto de vista sobre determinada ação ali para facilitar, para alcançar objetivos, para alcançar resultados, é alguma coisa que nem eu, nem quem encontrei no caminho ainda tirou, e a gente está falando de indústria criativa, a gente está falando de processo de criatividade. Então às vezes você vai ter uma ideia, uma forma de lidar com alguma coisa que vai resolver um problema nosso, sabe? Isso que é o bonito da parada. Às vezes eu vou chegar aqui, vou estar aqui com um problema que eu vou viajar para, sei lá, para Bahia, e os irmãos lá da Bahia vão estar praticando isso aqui de uma forma diferente. Eu falo assim, nossa, mano, isso aí serve para mim, eu vou fazer do jeito que os caras da Bahia fazem, misturar com o meu jeito aqui. Essa é a grande parada maneira do jogo, assim, a grande parada legal. A gente é aprendendo. O hip hop, que é a cultura que eu faço parte, tem aprendido, sempre aprendeu muito com outras culturas, mas hoje tem ensinado muito, assim, muito. A minha metodologia
vem principalmente do hardcore. Eu aprendi muito com a galera do hardcore trabalhando, como eles faziam as turnês, como eles resolviam os problemas deles ali, como eles encontravam soluções. Então eu aprendi muito com os caras. E aí fui depois adaptando com o que eu fui encontrando no hip hop também, coisa da galera do samba, coisa da cultura popular. E a gente foi entendendo outras formas de realizar o que a gente precisa. Dessa forma, sendo assim, eu vou começar falando sobre como todo mundo começa. Quero fazer arte, quero fazer música, quero fazer qualquer coisa, como é que é? Pá, tô aqui, comecei a fazer e vou me tornar um artista. Vou me tornar um profissional dessa parada. Primeira coisa, mano, entender o que você quer fazer. Entender o que você quer fazer e onde você quer chegar. Eu vou cantar rap, beleza. Que tipo de rapper eu vou ser? Qual que é o meu objetivo? Qual que é o meu backdrop? O que eu estou defendendo? É muito difícil, cara, você conseguir se estabelecer no mercado sem estar defendendo alguma coisa. As pessoas olharem para você e falar assim, mano, eu entendi qual que é a tua missão, entendi qual que é a tua vontade, eu entendi quais são os seus valores. Então, tipo, por exemplo, eu, Thiago, sou um rapper que eu canto sobre a cultura preta, sobre as lutas do povo preto, sobre as demandas do povo preto, sobre sua espiritualidade, e canto isso como minha temática principal. É o que está ali no meu trabalho. Quem ouvir meu trabalho vai ouvir isso na primeira parada. Para quê? O cara que está ouvindo aqui fala, mano, isso aqui é a música do Thiago. Eu sei o que o cara está defendendo, eu me identifico com isso. Porque quando você cria essa atmosfera de falar do que você está fazendo com propriedade e com legitimidade, isso vai facilitar para criar a identificação de quem é daquela parada ali, de quem gosta daqueles temas ali, de quem quer se apropriar daqueles assuntos ali. Parecido, por exemplo, com um rapper que vai falar, mano, eu vou falar no meu rap de skate. Eu vou falar no meu rap de skate. Então, quando ele começar a falar do rap dele e falar de skate, os outros caras, o público que também é do skate, vai ter uma facilidade de se identificar com aquele cara. Vai falar assim, mano, beleza, eu tenho um cara que defende as coisas que eu acredito. Eu tenho um cara que fala sobre as mesmas coisas que eu acredito no rap. Então, ele vai ser mais fácil ele conseguir ter um público para ele se comunicar. E como a gente está falando de mercado, aquele público é um público-alvo, é um público consumidor, é um público que vai comprar suas coisas. Então você tem que entender se esse público existe também. Mas isso é coisa que você pode se preocupar depois. Mas a primeira coisa é entender o que você é e o que você quer defender. A partir do momento que você entender o que você é e você entender o que você vai defender, você parte daí para ler a conjuntura, ler o cenário e trazer as coisas que você precisa para adicionar aquilo ali para você poder realizar seu trampo, assim. Então é isso, o primeiro ponto, entender sua identidade, entender quem é você, entender o que você quer fazer. Estou confuso nisso aí, como é que eu faço para entender melhor quem que eu sou, o que eu quero fazer, como é que é a parada? Pegar referências. Entender quem no mercado já faz coisas próximas do que você está fazendo. Para mim, particularmente, eu tenho referências muito diversas, mas eu posso citar, por exemplo, que o Emicida é uma referência para mim, enquanto artista, enquanto mercado. O Marcelo D2 também é uma referência para mim, enquanto artista, enquanto mercado. E o Baiana System, que é de um outro gênero, também é uma referência para mim, enquanto mercado, porque eu não quero me relacionar só com rap, eu quero ter uma música que se relacione com outros estilos musicais, outra forma de construir a caminhada, e eu acho que o Baiana System tem uns elementos muito legais ali, de como eles constroem principalmente identidade visual, que eu acho bacana. Então eu pego essas figuras aí que eu acho que tem a ver com a identidade que eu quero, que tem a ver com o que eu faço, e mapeio elas ali e tento entender como é que elas constroem aquilo que eu observo e admiro no trabalho delas. Como é que elas estão fazendo? Como é que é isso aí? De onde começou? Ler essas referências, tentar se aprofundar nessas referências. Ah, beleza, o Marcelo D2, mano, ele é assim, entendi, porque ele mistura rap com samba. Beleza, então ele vai se relacionar com o samba também. Então visualmente ele traz um negócio aqui, na forma de se vestir, na forma de se colocar, que tem uns elementos de samba também. Ele mistura um tênis, mas ele tá ali com uma camisa de listra, vamos colocar, tô jogando exemplo aqui, aleatório. Tem uma rapadura, por exemplo, que é um rapper nordestino.
defende a cultura nordestina, do Norte e Nordeste. Então ele usa um chapéu de palha, ele protege o sotaque dele, não deixa o sotaque dele se perder na parada, ele fala sobre aquela realidade do sertão. Então, para quem tem um desejo parecido, é uma referência ali que você pode pegar. Eu falo, pô, querer parecer com aquele cara ali, então eu vou tentar entender os caminhos que ele usou para construir onde ele chegou. Isso vai facilitar muito, mano, facilitar muito. E isso é o que a gente fala ali da direção artística ali. Da direção da sua identidade artística. É um trampo. No seguinte, você vai ter, o que a gente vai falar aqui, você vai ter várias frentes de trabalho que são divididas. Então, o primeiro trampo que você tem que ser de si mesmo é um diretor artístico. Você vai ter a sua própria direção artística. Então, entender para onde você está, entender o que você vai vestir, entender como é que vai ser a sua sonoridade. Cara, eu sou de uma área que a mixagem dos caras, eu sou do trap, a mixagem é mais alta, com bumbo assim, com a caixa assim. Então, tipo assim, o diretor artístico é o cara que vai falar pra você, mano, essa mixagem aqui, talvez seja interessante você fazer com aquele cara ali que mixou o disco de fulano. E aí, novamente, entra as referências. Você vai ouvir o disco de todo mundo, entender qual mixagem você gostou e tentar ver aquele profissional ali, tentar buscar profissionais que alcançam aquilo que o disco que você gosta já alcançou. Tá dando para entender mais ou menos? Tá dando para pegar? Mesmo? Tá dando para. Então você vai buscar ali pessoas próximas ali. O diretor artístico é o cara que vai te facilitar nesse processo. Geralmente, se você for um cara abastado pra caramba, que tem dinheiro, você vai poder contratar um diretor artístico para você. Mas aqui a gente está falando de oficina de autogestão, do faça você mesmo. Então você é o seu diretor artístico, você vai fazer por você mesmo. Beleza? Tentar entender sua realidade ali, tentar entender suas possibilidades e se dedicar a isso aí. Beleza? Alguma dúvida sobre isso aí, mano? Então, se existe alguma, em cima até do que você falou, algumas, como posso dizer, especificações para estar analisando dentro das suas referências. Então você falou a mixagem, de se vestir, essas coisas. O que te faz mudar assim, por exemplo, um checklist para você estar analisando dentro das suas referências, tá ligado? Isso para variar mais assim. Isso é muito particular, mano. Mas, por exemplo, uma parada que a gente... Vou te dar um exemplo. Eu sou o Thiago Alinho. Eu canto a espiritualidade africana e as lutas do povo preto. No meu show eu tô todo vestido de branco. Eu tenho dread. Eu sou alto. Tá ligado? Se olha pra mim, você sabe quem eu sou. E eu tenho um tempo de carreira e já alcanço quem eu sou. E você pegar essa referência e fazer as mesmas coisas. Tá ligado? Colocar a mesma roupa que eu tô colocando, cantar do mesmo jeito que eu estou cantando, o mesmo tipo de batida, e você for tentar aplicar isso na mesma cidade que eu, o que você acha que vai acontecer? Acho que pode dar um choque em cima dele. Provavelmente não vai funcionar. Porque para que as pessoas vão querer outro Thiago Alinho já tem um ali? E mais estabelecido? Já tem. Já tem um Thiago, não precisa de outro, já está bom aquele ali. Mas talvez ele precise de você, de um outro Thiago que não vista branco e não tenha dread. Tem que ter alguma coisa diferente, alguma coisinha ali de diferente tem que estar chegando, alguma coisa de diferente tem que estar batendo. Questão de saber adaptar ali. Adaptar ali. Então, exatamente. Então tudo vai ser importante nessa análise, toda a característica artística. Sabe? Então tu pensa primeiro no som, depois você pensa na identidade visual, pensar na linha editorial da tua comunicação. O que eu quero dizer com linha editorial da comunicação? Isso tanto como eu falo, quanto que eu escrevo. Quando eu vou... eu sou o Thiago Henrique Miranda da Silva. Eu tenho um jeito de falar com meus amigos, eu tenho uma zoeira, eu tenho uma brincadeira que eu faço. Eu falo sobre mina no rolê, eu falo sobre futebol. Mas o meu personagem artístico, a minha persona artística, não faz sentido nenhum subir em cima do palco e ficar falando de futebol. Eu falar de rolê, falar do, tá ligado? Sei lá, falar de... Sei lá, da violência do meu bairro numa esfera que não for filtrada pelas metas do meu trabalho ali.
ou falar da minha espiritualidade se não for daquele jeito que aquele personagem ali fala da espiritualidade. Se eu for brincar sobre a espiritualidade ali, se eu for falar de uma forma mais zoeirenta, talvez não combine com aquele personagem que eu criei para estar apresentando o meu trabalho. Entende? Então, eu tenho que pensar nesse personagem e na linha editorial da comunicação. Como é que ele vai falar, como é que ele vai se expressar. Se vai ser um cara mais calmo, se vai ser um cara mais expansivo. Isso tudo tem que ser baseado no que você já é. Não pode ser muito diferente do que você já é também, senão você vai ter dificuldade de sustentar um personagem, ou senão você assume um personagem. Que nem a Glória Groove, tem a Glória Groove lá, que eu esqueci o nome dela. Daniel, tem o Daniel que é uma persona, e tem a Glória Groove que é uma outra persona, sabe? Isso é muito maneiro, você percebe ali essa transição fantástica que ela faz assim de um personagem para o outro e entrega o entretenimento da melhor forma possível, entrega um produto fantástico. Então, sem problema de você assumir o personagem. Agora, por exemplo, no meu caso, esse personagem não é interessante que seja tão distante do que eu sou. Ele tem que levar muitos elementos do que eu sou ali para atingir os objetivos que eu quero, que é não precisar ficar mudando uma chavinha toda hora. Entende? Então, tipo, por exemplo, se você puder mudar o mínimo possível e colocar, intensificar, potencializar as coisas que você já tem de interessante, massa, legal. E aí depois você vai montando, mano, ó, minha sonoridade é assim. Essa sonoridade que eu estou fazendo combina com a forma com que eu estou me vestindo? Sabe? Porque é importante a forma como você se veste e se apresenta visualmente. Porque quando você não está cantando, as pessoas têm que te olhar e ainda lembrar do que você canta. Sabe? O seu som gera uma imagem. E essa imagem tem que ficar vívida na mente da pessoa, mesmo quando você não está cantando. Então, beleza, eu sou aqui, canto isso aqui, e eu me visto assim. Eu me visto de branco porque o palco, para mim, é a extensão do meu espaço de fé, que é o lugar que eu defendo nas minhas letras. Então, faz sentido eu me vestir de branco. Eu tenho uma comunicação um pouco mais serena, um pouco mais tranquila quando eu estou no palco. Porque é isso que eu tenho no meu espaço de fé também. Quando eu estou ali, começou ali, ó. Respira e estamos aqui no espaço de fé, estamos aqui no espaço de luta, estamos aqui no espaço que eu estou falando coisas sérias. Então eu tenho que ter uma concentração e uma calma, um discernimento para poder comunicar isso de uma forma que as pessoas vão se sentir seguras. Porque se eu for um moleque zoeirão, brincalhadão, tá ligado? Todo bonecão de posto falando sobre espiritualidade, a pessoa não vai, tá ligado? Você não vai confiar se chegar no lugar e o padre for zoeiro demais, o pastor for zoeiro demais, o pai de santos for zoeiro demais, não vai funcionar. Então você tem que fazer essa média aí, filtrar isso, essa comunicação, para que você também possa passar segurança para as pessoas que naquele momento ali que você está oferecendo aquele serviço, você está tratando aquilo com seriedade, que você entende que ali muda a sua chave e você tem que comportar de uma forma X para poder atender os objetivos daquela pessoa. Eu acho que no final das contas o que a gente mais fala é sobre passar segurança para as pessoas sobre o lugar de fala que você tem, sabe? As pessoas têm que se sentir seguras. Você sai dali depois e abre sua cervejinha e vai se divertir e tal, sem problema, mas naquele momento ali, aquele personagem ali tem que sustentar com algumas coisas que talvez uma cervejinha não funcione. Agora, se eu for chorão do Charlie Brown Jr., se eu for do rock, de algumas bandas da época do sexo, drogas e rock and roll, que se vendia esse produto, mano, aí faz sentido estar com a garrafa na mão. Então, isso tudo tem que ser pensado na formação desse artista que você quer ser, sabe? Desse artista que você é. Ou se você for só alguém que trabalha com a direção artística de um artista, que você ajude ele a pensar dessa forma. Saca? Tem? Sim, bem claro. Então é isso, assim. Esses itens, você vai olhando cada coisa do artista. Como é que ele se veste, como é que ele fala, o que é que ele fala, como ele se coloca nas redes sociais, como ele se coloca numa entrevista. Isso tudo é importante. Tão importante quanto o som que ele está fazendo. Beleza? Sim. Massa. Entendeu quem é esse cara, o artista, fala? O que o artista precisava antigamente ali, quando estava no boom da indústria fonográfica? Ele pensou um monte de coisas, ele pensou, eu vou ser assim, vou me vestir assado, vou ter um som que seja assim, e meus clipes vão ter assim, mano, vai ter efeito especial. E aí você precisa de quê para fazer isso tudo que você está pensando? Produção. Dinheiro. Você precisa de dinheiro para realizar essa parada. E aí, antigamente, a galera tinha que, ainda tem hoje em dia, muitos de nós temos, que é o empresário. O cara que chega ali e pá!
banca aquela parada ali. Só tem que o que a gente está falando aqui é de produção de guerrilha, de autogestão. Então, não tem um empresário para botar dinheiro. Quem vai botar dinheiro? Quem vai ser o empresário o artista que você pensou? Quem vai ser o empresário dele? Você mesmo. Não tem jeito, vai ser você mesmo. Então você vai ter que se virar para botar dinheiro naquela parada ali. Como eu vou botar dinheiro? O que o empresário faz? Ele bota o dinheiro que tem, o dinheiro que pode botar. E aí vai ter o cara que vai trabalhar na CSN, ele vai pegar o dinheiro ali que ele pagou as contas dele, pagou os outros negocinhos, pagou isso tudo, sobrou um dinheiro aqui, ele vai juntar um dinheiro para investir na carreira dele. Ah, mano, é o cara que fez 18 anos e falou, mãe, quando eu fizer 18 anos eu quero essa quantia aqui de dinheiro que eu vou investir numa carreira artística. Não sei como é que cada um de nós vai inventar dinheiro para produzir a parada, mano, mas o empresário faz isso. O empresário é o cara que vê oportunidade de negócio, oportunidade daquele produto ali render recursos para que ele continue, que seja o objetivo desse empresário ou lucrar ou fazer o produto continuar rolando. Mas o empresário é o cara que pensa oportunidade, pensa negócio ali. Então, o que esse empresário vai pensar? Mano, eu preciso colocar dinheiro num CD do artista que eu estou produzindo. Pô, o meu primeiro CD, família, o meu primeiro EP, eu fiz o seguinte. Esse é um case, assim, um caso de como foi feito. Em 2007, um CD virgem custava uns... Oi? Uns 5 contos? Não, mesmo. Virgem. Virgem. Virgem, era R$1. Os regravavam aquela. Como é que Era R$1, 1,80 mais ou menos. Né? Depois, hoje em dia, eu acho que caiu o preço depois. 1,80 mais ou menos. Falei, beleza, 1,80, um CD. CD tem que ter capinha. Aí o que eu fiz? Beleza, eu vou numa gráfica, vou pedir patrocínio da gráfica para eles fazerem 300 capinhas de CD para mim e eles colocam a logozinha deles na parte de trás do CD. Era uma capinha de papelão. Então eu fui lá na gráfica, negociei com o cara, dei aquela chorada, contei uma história triste. O cara, pô, massa, vamos fazer as 300 capinhas. Beleza, o problema da capinha eu resolvi. O CD. Falei, mano, e se eu chegar na banca de jornal e pedir uma grana para eles e falar assim, se você me der R$100, eu vou te dar 50 CDs para você distribuir de graça aqui na sua banca. E a sua banca vai ser uma banca que a partir desse momento apoia a produção cultural dessa cidade. E aí você pode falar que se comprar no jornal você dá o CD de graça, você pode fazer uma promoção aí, você pode fazer qualquer parada. Cara, pô, mano, massa, vou apoiar. Me deu 100 conto. Desse 100 conto, eu ia lá fazer o quê? Comprava o CD que eu precisava, a bolachinha que eu precisava. Massa. Ia lá, pô, beleza, agora eu vou precisar, quem mais? Pô, tem padaria lá perto de casa, pô, amigo é desde pequeno, sempre me apoiou, pô, vou pedir um apoio da padaria. Coloca a logo da padaria aqui. E com esse dinheiro da padaria, eu vou na loja de silk e peço para o irmãozinho silcar em cima do CD. O CD ficar mais bonitinho, fazendo um desenho que vem em cima do CD. Ele silcar, em cima do CD. Então matei o problema, mano. A gente tinha gravado as músicas, eu precisava reproduzir o formato físico desse CD. Então eu já tinha o CD, silcado, a capinha, depois eu só ia lá na casa de um amigo, e aí era literalmente isso, a casa do amigo tinha um gravador de CD, ia lá e ficava gravando CD o dia inteiro. Gravamos vários, depois ia lá, colocava nas bancas que apoiaram, era mais de uma, colocava em várias bancas que apoiaram, pá, e estava feito o CDzinho distribuindo. Os caras que tocam comigo hoje, que produzem, eles me conheceram assim, mano. Eles pegaram meu CD na banca de jornal. E aí, isso é o quê? O Thiago, empresário do Thiago Alninho, pensando soluções para fazer o trampo ali render. Esses mesmos caras que apoiaram a parada, que viram que funcionou, depois foram caras que eu chamei para patrocinar o show de lançamento da parada. Que ela fala, pô, o moleque trabalhou certinho, o moleque trabalhou legal. E aí já fiz um show de lançamento com o apoio desses caras. E aí, depois do show de lançamento, cobrava a portaria, e aí o lucro daquela portaria era o primeiro lucro que o meu trabalho teve. E eu já tinha dinheiro para tirar uma parte para mim, para pessoa física, e uma parte para mim investir na empresa ali, no CNPJ, na época eu nem pensava em CNPJ.
investir na pessoa do Thiago e a parte de, para mim, investir no CNPJ, que futuramente ia ser ali no CNPJ de Leoninho. Entendeu? Então, eu pensei ali, criei oportunidades, gerei possibilidades de negócio para o artista que eu estou empresariando, que no caso era o meu. Sabe? Então, tipo, essa é a função do empresário, gerar negócios, gerar possibilidade de negócio. Mano, dá uma ligada pro Tolém aí, vê o que ele está precisando, o Tolém e o Ramon, por favor. E gerar oportunidade de negócio. Massa, entendeu? Mais ou menos? E aí você vai pensar, o empresário é o cara que pensa quando aparecer um contrato, que vai buscar esses contratos, que vai buscar apoios, que vai buscar patrocínios. Esse é o papel do empresário. Certo? Dúvida sobre o empresariamento? Cada passadinha dessa que eu estou passando aqui, família, cada tópico que eu vou passar, tem vários comportamentos. Vários. E dá pra gente ficar uma semana falando sobre cada um deles. Mas eu vou dar uma passada aqui rapidinho, pra gente ter uma noção só. Se quiser seguir, mano. Demorou. Deixa eu pegar aqui minha colinha também para ver o próximo tópico. Então, beleza, pensando no empresário. Aí você vai falar para mim, Thiago, é o ideal que eu seja meu empresário? É o ideal que eu seja meu produtor? É o ideal que eu seja tudo? Não. O ideal é que você... O ideal é que você, num futuro, tenha quem faça isso com você. Alguém que faça isso para você. Alguém que invista em você. Alguém que se torne seu sócio. Porque o empresário é o cara que vai ter sócio. É o cara que vai ser ali, que vai pensar no trabalho enquanto empresa. O empresário, às vezes, se confunde com uma outra figura, que é o produtor executivo. Vou trazer a ideia da produção executiva, por exemplo, que cabe para eventos também. A gente está convivendo um pouco aqui com esse evento aqui e tal. O Bruno e o Marcelo, junto comigo em algum momento, mas pô, mentira de me ver como artista, o Marcelo e o Bruno estão fazendo o trabalho da produção executiva. O trabalho da produção executiva é pensar documento, pensar planejamento, pensar execução do projeto. Porque o empresário é o cara que bota dinheiro. O produtor executivo é o cara que executa a parada, que faz aquela ideia ali fluir, que faz aquela ideia funcionar. Então pensar, mano, eu vou, primeiro passo aqui para o artista, todo mundo trabalhando para aquele primeiro cara que surgiu lá, o artista. O primeiro passo ali que eu vou pensar o que ele vai precisar. Ele vai precisar lançar um single, uma música, para que as pessoas conheçam ele. Depois ele vai precisar de um EP, ali para o trabalho parecer mais sério ali e tal, já ter um corpo de trabalho maior. Pô, daqui a um ano eu vou lançar um disco, um disco daqui a um ano e meio. Então o produtor executivo é que vai pensar nesse cronograma. O produtor executivo é o cara que vai pensar em execução, de realizar aqueles planos do artista. Então o empresário patrocina, o produtor executivo executa. Entendeu? O produtor executivo vai pegar aquilo ali, o artista vai falar, eu quero isso. O a gente pode chamar de empresário, de outro nome também, CEO do projeto, o empresário vai chegar, o artista vai falar, eu quero isso. O empresário vai falar, eu banco. O produtor executivo vai lá, seu cara vai falar assim, eu faço. Tá? Eu vou criar a situação aqui, vou organizar essa parada aqui. Então ele é o cara que vai estar ali no grupo artista, vai desenvolver os planejamentos e execução dos projetos ali. Pensar junto dos projetos, sugerir projetos. O produtor executivo vai ser um cara que vai chegar para o artista e vai falar assim, mano, eu quero fazer um disco, vai ter 10 músicas. O produtor executivo vai chegar para ele e falar assim, mano, o que você acha de a gente fazer um de 10 músicas? Porque a galera não está tendo tempo de escutar 10 músicas. O que você acha da gente vai lançar 10 músicas e a gente fazer 2 EPs de 5 músicas cada um? Então o produtor executivo vai pensar, mano, esse negócio de EP não está rolando. E se a gente pegar e vai lançar 10, toda sexta-feira a gente lançar uma música nova. Então ele vai entendendo ali, para cada artista, o que funciona. E aí eu vou te falar o seguinte, para artistas pop,
é interessante que ele lance uma música por mês. Hoje em dia, stream, Spotify, YouTube, essa parada. Ele tem uma música por mês ali. É interessante essa parada. Mas, por exemplo, para esse artista, um disco não é tão importante. Agora, já para o meu público é um público que consome disco. É um público que é uma obra inteira, que quer lá ouvir o disco e falar, ah, mano, entendi isso aqui, ah, tem um conceito aqui, ah, essa comunicação está levando para esse lugar aqui. Então, para o meu público, e para alguns tipos de público, funciona melhor o disco. Então, é entender o que funciona melhor para o seu artista. Você fala, pô, mano, mas do zero, nunca fiz isso, como é que eu faço? Aí serve aquelas referências que você pegou lá no início. Como é que essas referências estão fazendo? Como essas referências executam? Pô, beleza, você não precisa copiar exatamente o que elas fazem, mas dá uma olhada ali, ah, mano, beleza. No meu caso, né? Ah, o Emicida, o Baco, o Djonga, tá todo mundo lançando EP. Por que tá todo mundo lançando EP? Qual que é o motivo? Eu entendi, eles estão lançando EP porque hoje em dia o público não consome um disco inteiro. Ah, não, beleza, estão lançando uma música por semana para movimentar o streaming. Ah, entendi, então vou fazer essa parada aí. Saca? É de artista para artista entender ali qual que é a realidade do artista que você está interessado, qual é a realidade do artista que você está consumindo. Beleza? Deu para entender aí? Oi? Eu, quando comecei, eu tinha muita dificuldade de entender a diferença entre o empresário e o produtor executivo. Era muito diferente para mim. Era muito parecido para mim. Isso me criava muita dificuldade. Para você, ficou claro? Bonito? Sim, ficou. Claro. Eu tinha uma outra dificuldade também. Eu achava que o empresário ou o produtor executivo era o cara que vendia teu show. Porque eu não falei que o empresário é o cara que procura oportunidades de negócio, né? Ele investe principalmente. Mas ele não necessariamente é o cara que vai vender teu show. E em se tratando de carreira artística, vender show é o que gira a maior parte da receita, para a maioria de nós. O show é a parada mais importante ali para entrar grana. E o show, ele contribui para a sua mídia, para divulgar também o seu trabalho. O show tem uma função fundamental no rolê todo. E quem vende show, quem faz esses shows acontecerem é uma figura que chama booker. O booker é o cara que vende show. É um cara que fica só por conta disso, só por conta de vender show. Saca? Ele tira lá o tempo, ele vai pegar o contratante, vai ligar para o contratante e falar assim: ah, oi, você é da boate tal, estou com o artista tal aqui, pô, queria apresentar o trabalho dele. Queria apresentar o trabalho dele porque eu acho que tem a ver com a sua casa aí, tem a ver com o que você está oferecendo. Ir nesse lugar, chegar nesse lugar, assistir o show, depois conhecer as pessoas, fazer o networking para isso, para o show acontecer. Então o booker é o cara que vai pegar ali o release, vai pegar as fotos, as imagens, vai pegar ali o mapa de palco, vai pegar o rider desse artista e vai correr atrás de show, vai correr atrás de contratante de show para que esse dinheiro possa entrar para movimentar a máquina. Então, essas figuras todas trabalham ali para o artista e para o empresário. Está todo mundo ali com funções diferentes, passa pelo artista, entende a necessidade do artista e atende o empresário que quer lucro, quer grana, quer fazer o bagulho girar, quer fazer o bagulho se sustentar. Certo? Porque se não tiver essa roda funcionando durante muito tempo, o projeto não se sustenta. E às vezes você tem sonho, às vezes você tem vontade, mas, mano, você é de carne e osso igual todo mundo, você tem que comer, você tem que beber, você tem que dormir, você tem que comprar roupa. Então, é importante que essa parte comercial gire e aconteça. Então, o booker é o cara que vai fazer os shows acontecerem. Entendeu, mais ou menos? Tem dúvida com essa figura? Tem alguma coisa aqui sobre a sua realidade geral aqui, mano, até agora que eu falei que é diferente, assim, que você acha que está faltando ali alguma solução dentro do que eu falei da realidade de vocês aqui? Dentro da nossa realidade,
Eu acredito que é mais essa questão de estrutura, assim, pra gravar, tá ligado? Pra fazer o som acontecer mesmo, porque no meu caso é o principal, o produto, tipo, ter o produto para poder levar para reunião, para conhecer alguém, investimento. Você tá lá em cima na produção, na produção artística, então você tá nesse ato aqui, ó, da produção artística com o empresário. Sim. Esse empresário aqui tem que arrumar uma solução do seu problema. E você está dentro do estúdio, né, como produtor. Só tem que o produtor tem uma especificidade diferente, ao mesmo tempo que ele tem uma característica igual a todo mundo. O seu público-alvo são outros artistas. Você vai vender sua produção, no caso você produz beat. Sim. Você vai vender sua produção para outros artistas. Não, no caso eu produzo para minhas próprias composições mesmo. Você produz e você caminhada. É isso. Então, tipo assim, então você está nesse lugar também de, tipo assim, você tem, inclusive você tem como abrir um outro serviço que é pegar produções também que você não vai utilizar para produzir outras pessoas. Sim. Então você cria uma possibilidade de se capitalizar através disso também, que é gerar produtos. A gente pode falar sobre isso também, que é gerar produtos. Então, você pode ter outros produtos. Eu tenho meu show, eu tenho os beats que eu vendo, eu tenho as camisas que eu vendo, eu tenho, sei lá, eu posso criar qualquer coisa, mano. Vários produtos. E aí você entender dentro dessa escala que o empresário ainda é o cara que investe para você gerar esse produto, para você abrir uma margem de possibilidade de se capitalizar. Então é muito comum a galera de MC que produz também, que não tem uma grana para investir no próprio trampo ainda, ele vender beat ali, se capitalizar nesses beats aí, tá ligado? Através disso. Eu fico puto com essa galera que canta e faz beat ao mesmo tempo, porque quando o cara faz beat e produz ao mesmo tempo, quando sai um beat bom, você pode perguntar para o MC que produz o beat ali e ele rima, você pergunta, pô, manda um beat bom aí, nunca vai te mandar o melhor. Porque o melhor ele já pegou pra ele, mano. Ele já pegou pra ele. Ele não vai. Você canta. E você também produz uma batida, você produz uma batida incrível e fala, nossa, mano, vou vender pros outros. Nada, você vai pegar aquilo ali com você e vai falar, mano, ó, tem umas aqui, velho, tem umas aqui, escuta essas aqui. Vai ser ter na gavetinha dentro dali, é melhor que ele já pegou. Então é isso, mano, pegar essa gavetinha ali da sobra ali, ó. Porque o que é bom pra você, mano, é aquele que você ouve e fala assim, mano, isso aqui é foda. Se é mais ou menos, se não tá tão foda assim, mano, escoa. Mas segura pra si só. Aí é onde a caneta pode fazer diferença também. Exatamente, exatamente. Aí, mano, vai escoando ali, tá ligado? A minha principal música, há pouco tempo atrás da Pedagogia, era um beat, mano, que passou na mão de vários MC e todo mundo achou ruim. Todo mundo achou ruim. Ah, não gostei desse beat aqui não. Na hora que eu ouvi, eu falei, nossa, combina com a ideia que eu tive lá, velho. E aí, tipo, depois a galera ouviu e falou assim, nossa, mano, era aquele beat lá, sabe? Então, tipo assim, de um produtor que rima, que é o Scooby. É um produtor que rima. Então, olha só, além de ter me vendido o beat e eu paguei pra ele, esse irmão ainda recebe os royalties da minha música lá que eu canetei no beat dele, sabe? Então, tipo, olha como é que criar esses produtos Se ele já produz, então você falou, a forma dele capitalizar para poder entrar para dentro do estúdio depois e gravar. Depois de gravar tua parada. Vai demorar um pouquinho mais? Pode demorar um pouquinho mais, porque pode fazer permuta. Um cara, por exemplo, tem um Martier aqui que tem um estúdio. Qual é a Martier? Eu ofereço os beats aqui, você deixa eu gravar, aí a gente produz o beat junto, a gente vende, ó, todo beat que eu vender, eu já vou vender para ele mixar com você, o cara mixa com você, aí quando o cara mixar com você me dá um desconto aqui, o empresário pensando, tá ligado? Uma de parada. Então, tipo, botar a cabeça para girar e não tem solução, mano. Não vai aparecer um maluco aqui e fala assim, nossa, como você é bonito, vou te dar um dinheiro. Não vai tudo isso, cara. É o mecena, né? Não existe mais mecena, né? Todo mundo quer ganhar um dinheiro junto com você. O lance é você encontrar pessoas que queiram ganhar dinheiro com você e não em cima de você. Mas enquanto essa figura que quer ganhar dinheiro com você não chega, é tudo no teu nome mesmo, o prejuízo está todo contigo. Vai que vai e já era. E seus irmãozinhos vão sair de roupa nova, vão dar rolê no final de semana e você vai pegar aquele dinheiro que era para você estar no rolê, você vai estar comprando kit, você vai estar pagando mixagem, andando de tênis rasgado, não tem jeito. Não tem jeito. E aí é isso.
o foco e o talento ali podem diminuir esse tempo de espera aí, mas necessário um trabalho sempre, né? Nada é fácil. vai ter o cara também que vai ter sido fácil. Mas esse cara vai ser 1 em 1 milhão. E a gente tem uma péssima mania de às vezes olhar para esse cara que é 1 em 1 milhão e medir a nossa régua por ele. Falar, pô, mano, por que eu não sou esse cara? Mano, porque não dá para todo mundo ser esse cara, mano. Não dá para todo mundo ser, infelizmente não dá. E você não ser esse cara, não é que você é pior que ele não, nem melhor que ele, é só que tipo assim, aquele dia ali, pelo acaso, ele deu uma sorte pá e o bagulho funcionou para ele. Poderia ter sido contigo, mas não foi. Você não vai ficar esperando a oportunidade cair no seu colo. É a vida, né? A vida é a vida. Ele discutindo. E nem eu fico pensando nisso muito assim, mano. Porque, tipo assim, se beleza fosse o aluno fundamental, pô, eu tava muito rico, eu sou muito bonito, cara. Eu sou o mais bonito que você consegue ter, você não é que eu? O primeiro, não achou não, mano? Achou não? Toda vez que eu ligo pra ele, eu falo assim, ei, bonitão. Aí fica criando ego, cara. Fica criando ego, cara. Ele me mima, mano. Bonitão. Melhor que tem. E aí, velho, é assim, velho. Então, tipo, não tem caô. A gente tá aqui no... Saiu do Booker aqui. Do Booker, né? É. E aí, novamente, mano, tem várias estratégias de venda, tá ligado? Depois eu vou passar pra vocês o linkzinho da escola que a gente tem lá, do Disque Escola. Que cada um entender isso que eu tô falando aqui tem um aprofundamento com um profissional, às vezes comigo mesmo, específico. Eu cheguei a ver o primeiro vídeo que tava lá, vou Massa, continuar massa. estudando aquela Massa. parada. Conteúdo top. Então, aquilo lá, que cada um, e para além daquele, a gente vai lançar mais um daquele ali, a gente vai fazer mais um aprofundando aquilo ali. Depois do Booker, dialogando com isso tudo, o Booker, quando ele vai vender a parada, o contratante vai chegar e vai falar assim: ah, mano, mas esse aí, Joãozinho do Beat, quem é Joãozinho do Beat? Você vai falar: você não sabe quem é Joãozinho do Beat? Aí você vai pegar o jornal que saiu o Joãozinho do Beat. Esse cara que saiu nesse jornal aqui, ó, saiu nessa revista aqui, ó, da hora. Aí você fala: mas pô, Thiago, eu ainda não saí em jornal em revista nenhuma, porque você não teve conteúdo assessorado para poder ser colocado na imprensa. E aí entra o papel do gestor de mídia e do assessor de imprensa. As pessoas vão procurar oportunidades de o seu trabalho estar saindo nos jornais. Por exemplo, a gente lançou um disco durante a pandemia e eu tinha uma assessoria de imprensa. Um jornal procurou a assessoria de imprensa perguntando: pô, vocês têm artistas aí que lançaram trabalho na pandemia? Porque a gente está percebendo que as pessoas estão se espiritualizando mais durante a pandemia, a gente queria trabalhos que dialoguem com isso. A minha assessora de imprensa falou assim: opa, eu tenho o Thiago aqui que fala sobre espiritualidade e lançou um disco durante a pandemia e tem tudo a ver com o que você está procurando. E aí ela vai procurando oportunidades nas pautas de jornal, veículos ali, para poder falar do seu trabalho na imprensa, sabe? Falar do seu trabalho para que aí na hora que esse contratante perguntar quem é você vira o contratante e fala assim: pô, mas você não viu, assistiu ontem o RJTV, a reportagem que falou de rap lá? Tinha o meu artista falando, ah, é ele! Pô, massa, mano, o cara tá na mídia, né? Se o cara tá na mídia, fica mais fácil contratar um show dele, porque a possibilidade de mais pessoas conhecerem vai ser maior. Uma pessoa que me ajudou muito a entender mídia foi um MC chamado Rashid. O Rashid, uma vez ele chegou e eu comecei, mano, eu já queria aparecer no Globo, queria uma matéria sobre ele, uma matéria falando sobre o Thiago Andrade Fantástico. Isso não aconteceu até hoje. Não sei se um dia acontecerá, mas era o que eu queria. Imediatamente eu queria sair no Fantástico. E aí eu vi o Rashid falando assim: mano, tem que falar do blogzinho, tá ligado? Da menina que faz um blog, tem uma página Pinheiral Hip Hop no Instagram. Você tem que falar com essa pessoa como se ela fosse o Globo. Tem que falar com essa pessoa como se ela fosse o New York Times. Tratar todo o veículo ali como se o veículo fosse o mais importante ali do seu rolê. Para que aquela pessoa continue falando sobre você, porque tem que começar de algum lugar. Quando você dá um Google no Thiago Elnin, aparece um monte de lugar. Aparece um monte de lugar. Mas talvez só 15, 10% desses lugares sejam lugares realmente de um alcance, de um profissionalismo já ideal.
saca? Mas antes, tinha um monte de outros lugares que falavam e que ajuda a compor essa possibilidade de presença na rede, essa possibilidade de presença na imprensa. Que esse volume mostra que tem bastante pessoas interessadas em falar sobre você. Mostra o tempo que essas pessoas estão interessadas em falar com você. Mostra como essas pessoas estão interessadas em falar com você. Então, daí a importância dessa figura, desse personagem, que é o assessor de imprensa, né? Que é quem vai pensar ali. Como o assessor de imprensa trabalha? Ele geralmente tem as imagens e um release. O release é aquele texto que fala sobre você, principalmente sobre o trabalho que você está lançando naquele momento. E você vai ter uma bio que fala sobre você e a sua trajetória. Então o cara da imprensa, o cara do jornal vai pegar e vai ler a bio, contou sua história. Release vai falar sobre o que você está fazendo. Vai juntar isso tudo e vai colocar lá e vai gerar ali material para poder colocar na imprensa sobre você. E aí eu, felizinho, estou passando na banca, vou olhar e falo assim, olha que foto bonita, uma imagem bem tirada, sabe, uma fotografia bem tirada, eu vou lá e deixa eu olhar essa parada aqui. A imagem chama a atenção primeiro, e essa imagem tem que estar conectado à estética do trabalho que você vai estar lançando, que vai jogar com aquilo lá em cima que a gente falou sobre a sua identidade artística. Está tudo amarrado. Acho que posso fazer um intervento aqui? Pode. Acho que um caminho bem legal, principalmente que eu acho que é uma parada que talvez, imagino que tenha sido seu caminho, é se ligar com pessoas do meio que também fazem trabalho legal da fotografia. Você conhecer um fotógrafo bom e ter um relacionamento, que aquele cara ali vai fazer uma fotografia para você e não vai te cobrar o preço cheio. A pessoa que faz a assessoria de imprensa, de repente você conhece um jornalista para poder fazer uma assessoria, entendeu? Então essas conexões, pode ser muito importante nessa caminhada também. É isso. Tem uma pergunta que eu queria fazer mesmo sobre esse network, no caso que ele falou, tanto com pessoas que vão acrescentar o trabalho de outra maneira, no caso na fotografia, como no meu caso, que é o que eu busco agora, essa questão de produção, de estar com pessoas que já têm essa experiência e tal. Essa maneira de construir isso, assim, qual a importância disso dentro do trabalho? Cara, isso está lá no outro lugar do empresário, lá atrás. A gente pode olhar isso pelo viés da poesia, sabe? Pela viés da questão social, pela questão bonita da coisa, que é tipo assim, mano, vou ajudar aqui a cena aqui, vou me relacionar, vou interagir com as pessoas e tal, que eu acho massa olhar sobre essa ótica. Mas a gente está dentro de um jogo que é mercado. E dentro do mercado, fazer network, se comunicar, interagir, é diminuir custo, sabe? Então, tipo, vou te dar um exemplo. Eu te conheço. Você tá no mesmo rolê que eu. Eu vou chegar pra você e vou falar assim, mano, quanto custa o teu serviço? Você vai virar pra mim e vai falar assim, mano, meu serviço custa R$10. Só tem que eu te conheço e você me conhece. Eu vou falar, massa, mano, o seu trampo vale R$10. Mas só que eu estou nessa realidade aqui e você está nessa realidade aí. Tem como você, na leitura dessa realidade, me dar um desconto ou tentar facilitar para que eu possa executar o meu serviço com você? A partir do momento que eu te conheço, através do momento que o network foi feito, você vai olhar ali e vai fazer a leitura se vale a pena baixar teu preço para mim, e eu vou fazer a leitura se vale a pena eu chorar com você ou pensar, não, tá muito caro aqui, eu vou com outro. Beleza? Então isso tudo faz parte desse processo que a gente falou lá do empresário, que é o cara que vai pensar a tua carreira, que no caso é você mesmo, né, que vai investir na tua carreira, de pensar como eu vou diminuir os custos dali e vou potencializar um pouco o recurso que eu tenho. E aí é isso que eu penso, assim, esse é o lugar do negócio. Agora, se você consegue fazer isso trazendo para além dessa questão essencial, consegue trazer isso para o lugar da poesia, para o lugar social, essas duas coisas caminharem juntos, é o cenário ideal onde a gente precisa. Estava falando com um amigo, que é o meu produtor esse final de semana, a gente estava comentando sobre um outro artista que a gente gosta muito, assim. Sobre uma característica minha também, que é um cara mais serião e tal, que a gente estava comentando, falando, pô, mano, vamos fazer tal projeto, vamos executar
tal projeto, tal, vamos convidar tal cara. Aí, pô, beleza, vamos convidar tal cara. Aí, então, pô, a gente podia trazer fulano também. Aí fala assim, não, fulano não. Fulano é foda. Fulano, pô, você vai chamar fulano vai pedir toalha. Olha, 20 toalha, vai querer ali Tâmaras frescas. Tâmaras frescas, vai querer carne de tamanduá do deserto, vai dificultar o rolê ali e tal. Ou seja, esse cara, na leitura das relações que ele criou ali, no network dele, ele já fez o que a gente fala que é sangrar pelo caminho. Ele já deixou a pessoa sangrando pelo caminho. Em algum momento, na relação com essa figura que hoje trabalha comigo, eles não tiveram uma relação ali que facilitou para que eles sentissem prazer de trabalhar um com o outro. Certo? Por mais que esse artista, se a gente só conseguir pagar ele para ele estar no evento que a gente quer, ele vai dar lucro. Esse é o seco da parada. Agora tem um outro que a gente vai pagar e vai dar lucro e vai ser maneiro. A gente vai rir junto, vai se divertir junto. E aí esse cara é o cara que, pô, na hora de fazer isso, essa vai ser o tipo de relação que provavelmente se daria nesse exemplo que eu estou colocando aqui, que a gente já se conhecer. Quando a gente já se conhece, a gente consegue fazer a leitura de como é que essa relação vai se estabelecer de uma forma mais bonita, poética, no lugar social. Mas esse lugar do bonitinho, do legal, do vou ajudar, ele é um lugar que pode atrapalhar muito a gente, ele pode danificar muito a construção do que a gente quer fazer, se a gente não faz essa leitura do lugar duro, sabe? Do lugar... Às vezes a gente tem uma caminhada mais, a gente quer ajudar algum artista, assim, fala assim, pô, mano, fulano é foda, canta pra caramba, quero dar uma moral pra ele. Aí você vai dar uma moral pra aquele cara ali, tá ligado? Ele vai pegar, assim, por exemplo, eu sei o artista que eu vou chegar e vou jogar um cachê na mão dele numa oportunidade, e esse maluco vai falar assim, foda, ganhei 10 conto. E aí segunda-feira esse cara, eu vou passar num quarto do bar lá perto de casa, e esse cara vai estar chapado lá, cheio de amigos, tá ligado? Saindo com várias minas, tá ligado? E daqui a pouco vai estar chegando pra mim falando assim, pô, mano, você não tem como você me prestar aquele microfone aqui lá para me gravar? Tá ligado? Agora vai ter aquele outro artista que vai pegar os 10 contos, ele vai falar, vou comprar um microfone para me poder gravar o microfone. E aí vai ter o outro artista que vai pegar aquele dinheiro e vai falar assim, vou comprar um microfone diferente do Thiago. Porque quando eu for gravar esse tipo de som, eu gravo com o meu. Quando eu for gravar esse tipo de som, eu peço do Thiago emprestado. E o Thiago a mesma coisa. Quando ele for gravar esse tipo de som, eu gravo com o microfone dele, ele grava com o meu microfone, a gente troca essa ideia e a gente se relaciona nesse lugar. Isso fala sobre construção de cena, que aí vai para outro lugar. Quando a gente faz os investimentos, a gente começa a pensar a coisa de uma forma como um todo. Que aí é mais bonito ainda do que a poesia, que é mais bonito ainda do que o lugar social, que é visualizar o futuro, que é visualizar perspectivas coletivas, que é visualizar o horizonte utópico. Isso é massa. Mas de primeiro, mano, tu nasceu sozinho, peladão, tu tá ferrado. Então pensa em tu primeiro. Sabe? Pensa em tu primeiro. Identificou com quem tá pensando junto? Vai para esse lugar. Mas antes, é o bagulho do avião caindo. Marca em você primeiro. Então, o network que eu penso essas relações, penso bem daí. Mano, penso o máximo possível que lá no início você possa dinamizar, diminuir custo. E se você puder diminuir com pessoas que estão próximas, tá ligado? Se puder se relacionar com pessoas próximas, melhor ainda. Eu, particularmente, eu tenho sempre uma parada que é 2 filtros quando eu vou trabalhar com as pessoas. Que é o primeiro filtro, que é pensar se essas pessoas são mulheres negras, vou pensar no LGBTQIA+, indígenas, dessa galera que vai ter menos possibilidade de trampar. Depois eu vou pensar quem me ajudou lá no começo, sabe? Mano, tal pessoa lá quando eu estava começando a trampar me deu uma moral. Vou tentar pegar agora e trazer essa pessoa que me deu uma moral. O tempo passa, às vezes a pessoa que me deu uma condição lá atrás, hoje em dia não está numa condição legal. Então é a forma que eu penso em estabelecer. Agora tem uma parada seguinte. Massa, eu tenho esses filtros. Agora, se para aquele serviço que eu estou precisando, eu não tenho uma pessoa negra, eu não tenho LGBTQI, eu não tenho um indígena, eu não tenho quem me ajudou lá atrás, executando aquele trabalho com a excelência que eu preciso naquela hora ali, sinto muito. Eu não vou chegar só para fortalecer, sabe? Porque se eu for chegar só para fortalecer, às vezes eu não estou nem potencializando aquela pessoa.
Eu estou matando o meu trampo que lá na frente vai dar a possibilidade de eu criar algum projeto tipo esse, de investir, falar, isso aqui é um projeto social, aqui você cabe. Sabe? É que nem a história do Bezerra da Silva. Você já viu a história do Bezerra da Silva, da mãe dele? O Bezerra da Silva, né, pegou dinheiro, recebeu dinheiro da gravadora e tal, e a mãe dele sempre investiu no Bezerra da Silva, deu uma moral pro Bezerra lá e tal. A mãe do Bezerra chegou e falou assim: pô, filho, maravilha, eu quero um disco novo. Pô, eu vou querer cantar aquela música lá, hein, filho? Ele virou pra mãe dele e falou assim: ô mãe, eu pago um disco inteiro pra senhora cantar sozinha. Mas a senhora canta sozinha no disco da senhora, mas não pode meu disco não, mãe. Ele não deixou a própria mãe gravar o disco, tá ligado? Então acho que é você fazer esse balanço aí na aula do network, você fazer essas leituras aí. Massa? Sim. Respondeu aí a pergunta? Sim. Legal? A sua visão. Família, vocês chegaram no momento que a gente já está lá na frente e... Desculpa. Não, eu peço desculpas para vocês. A gente já está lá na frente aqui. Tudo bem, não é? Mas só que acontece o seguinte, a gente vai ter outras oficinas. Semana foi atribulada, então algumas coisas a gente não conseguiu realizar da forma que a gente esperava. E a gente vai ter outras oficinas também, então eu entro em contato com vocês para vocês conseguirem pegar o que ficou para trás. Mas é massa que vocês não conseguirem pegar o que ficou para trás, já tenham o final dessa aqui, essa parte para frente aqui, que vai... cada itens funcionam de forma independente também do que a gente está falando aqui. Sim, E vai funcionar de uma forma massa. Beleza? Mano, então no macro é isso. Né? A função da mídia ali, tudo isso vai ter outras pessoas, vai ter outros profissionais que vão qualificar cada vez mais isso que a gente está falando. Mas eu acho que o grosso para sair ali, para começar a executar o trampo, é isso. É isso que você precisa ali para começar a rolar de uma forma massa. Eu esse ano vou ter um profissional bem maluco, que eu não achava que existia. Eu fiquei sabendo que existia esse profissional há uns 15 dias, 20 dias atrás. Que é um cara, que é um profissional que a função dele é afinar sua voz. É o cara nem da mixagem, é o cara que ele só pega a tua voz ali e afina. Ele deixa a sua voz bonitinha. Já gravado? Você grava, aí você manda a tua voz, o cara mixa, trampo, aí o cara que mixou, pega o trampo mixado, lança para esse cara afina a tua voz, manda de novo para ver se está tudo ok. E aí o cara falou para fazer isso, eu falei assim, ó, falei, mano, que loucura. Eu falei, mas eu não vou querer fazer isso não, não vou ficar parecendo um robô ali, todo mundo, sabe, eu vou perder a minha espontaneidade. Ele falou assim, mano, perde não, pô. A Duda Beat faz, é o mesmo cara que faz pra Duda Beat, é o mesmo cara que faz pra Voz de Luna, é o mesmo cara que faz pra todo mundo que tá na minha cara. Eu falo assim, mano, é sério? Todo mundo faz, todo mundo faz. Eu falei, mano, se todo mundo faz, ninguém fica parecendo um robôzinho, por que eu vou perder essa oportunidade de parecer um colibri ali cantando como se fosse um pássaro feliz? Vou lá e vou dar uma graninha lá, afina aí, irmãozinho, deixa mais bonitinho que você puder. E aí é um profissional que eu não sabia que existia. Só tem o seguinte, eu estou ganhando uma grana agora que eu posso colocar isso como um investimento. Mas se eu tivesse no começo da correria, eu não investiria nisso. É uma parada que vai fazer uma diferença pequena no meu trampo, vai deixar ele um pouquinho mais polido. Mas lá atrás, mano, ao invés de pegar isso e tipo, colocar um pouquinho de grana a mais num cara que vai mixar o trampo de uma forma da hora, quando eu vou fazer show hoje, eu tenho uma característica que muitos músicos que têm uma estrutura massa têm, mas que eu lá atrás não tinha, e é o que eu indico para todo mundo que está começando, já ter esse cara, que é o seu próprio técnico de som. Às vezes a gente vai tocar no evento, o som não é o som da hora. E tá todo mundo cantando no mesmo som. A gente tá todo mundo cantando no mesmo som. E aí, chega o seu beat que é mais alto, o beat do cara que é mais do outro jeito, o outro beat que é do outro jeito, o cara que canta mais gritado, o cara que canta sussurrando, aquilo ali fica o cara do técnico de som assim, ó. O cara do som, o dono do som lá, o funcionário mudando aquilo toda hora, o som nunca vai ficar bom. Agora quando você tem o seu técnico, ele já sabe o lugar da tua voz, ele já sabe como é que você canta, ele sabe qual beat que está mais baixo, ele sabe qual beat que está mais alto, ele sabe que a hora que você vai ficar mais cansado, então ele vai lá e assume a mesa para ficar na hora que você está cantando ali. Você vai pagar um profissional para estar aquilo ali. Isso aí vai fazer uma diferença enorme no final do evento, porque a sua apresentação no meio de um monte de gente, às vezes, vai se destacar por ter tido um som que deixou a galera entendendo o que você está falando. Você vai em evento de rap, várias vezes você vai lá e você não está nem você está rimando.
E aí isso aí vai fazer uma diferença no próximo evento, na hora que o cara tiver que contratar de novo. Vai saber que você vai oferecer ali, que você vai chegar com uma entrega mais da hora. E isso também vai te potencializar para chegar pro cara e falar assim, pô, mano, você me pagou 500 conto, mas você percebeu que aquele show foi diferente, foi da hora, então tem um profissional que me acompanha, tem como vai ser 500 pontos, ser 700, tem como ser 1000, tem como ser 1500, sabe? Você vai ganhando poder de negociação também, chegando nos espaços com uma equipe ali que já está montada para te atender de uma forma maneira que os caras olham e falam assim, ah, mano, esse cara tem uma equipe, ele está preocupado em posicionar o trabalho de uma forma da hora. Coisas como outro exemplo que eu acho que é uma diferença para mim, que faz uma diferença no meu trabalho ao vivo. Os profissionais estão no mesmo lugar que eu produzia evento também, eu sempre me perguntava por que quando eu chegava nos eventos, por que tinha bebida para os artistas, tá ligado? Como cara chega, tem que ter, eu não bebia na época, eu fazia eventos, os caras pediam bebida, eu ficava assim, mano, por que eu tenho que comprar bebida para os caras, mano? Não entrava na minha cabeça, sabe? Porque para minha bebida, pô, eu tinha que dar água, eu tinha que comer um suco ali, uma parada ali, mas não entrava na minha cabeça que eu tinha que te oferecer bebida. E eu sempre pensava na minha mãe. A minha mãe trabalha em casa de família, toda a minha mãe vai trabalhar na casa dos outros, não cerveja para ela. Beleza, vou trazer isso para o meu conceito de trampo. Bobeira, mano. Mas no tempo, isso se mostrou uma atitude acertada. Porque o cara que contrata a gente, ele não tem que ficar preocupando quantas garrafas de uísque vão ter no meu camarim, quantas cervejas vão ter que ter. Ele coloca uma fruta ali, ele coloca uma água ali, e para aquilo ali, no futuro, para ele passou a ser uma facilidade. Ele fala, mano, a equipe do Thiago é simplesona, tranquilão, os moleques só colocam uma fruta lá para eles, uma d'água, eles estão de boa. Mas isso em contrapartida me vem o cara que vai acabar o show, e aí tem a possibilidade de eu vou chegar para minha equipe e vou falar, pô galera, vamos saindo daqui, vamos pro barzinho todo mundo beber uma parada, vamos para uma lanchonete comer uma parada, saca? Tirando todo o local como contratante, isso faz muita diferença, exato, né? Sabe? A gente já sabia as produções que são mais fáceis de lidar, que não tem tanta exigência, isso pesa na nossa decisão de quem a gente vai contratar também. O Bruno, ele é da Animais, ele produz vários espetáculos teatrais, vários shows lá em Perdona, produz várias coisas mais massa assim, nesse lugar de contratante tem um lugar que fala até mais qualificado que o meu, assim. E é isso, faz uma diferença. São detalhezinhos, são coisas, são características que você vai criando para o seu trabalho e que vão fazendo uma diferença lá na frente. Pensando sempre em facilitar o trampo de quem vai contratar o seu serviço. Quem vai facilitar, pensando no máximo de facilitar o trampo, quem vai acessar o que você está oferecendo, e no final das contas é um produto e a gente está trabalhando com algo que às vezes o produto é a gente mesmo, e a gente tem que saber equilibrar esse produto que a gente está oferecendo com algo que não vai ferrar com a mente da gente, que não vai ferrar com o corpo da gente, mas que mesmo assim entender que independente do que você está falando, se tratando de música ali, a maioria das vezes você vai estar oferecendo entretenimento para as pessoas. E mesmo que seja entretenimento que vá movimentar ideias, é entretenimento, sabe? E aí movimento de ideias às vezes são mais fúteis, outras não fúteis, e aí vai ficar dando pior Você canta também? Você canta rap? Sim, Maneiro. Aqui? Você é daqui de Pinheiral? de Pinheiral. Vocês são daqui também? De Vassouras. Ainda vieram um rolezinho, hein? Perdemos no ônibus. Mais dúvida aí, mano? Oi? Mais dúvida? Alguém tem dúvida? Vai chegar. Muitas, mas agora não. Tá, beleza. Se quiser perguntando depois. Tá. Falei um monte de coisas e falou, beleza, Thiago, autogestão, como é que você faz essa parada aí? Como é que você faz essa parada funcionar? Como é que você faz essa parada caber no seu dia a dia? Mano, tem um lance ali que vai ser muito difícil trabalhando com música daqui a um tempo você conseguir relacionar o lance de trabalhar com música e trabalhar com outra coisa ao mesmo tempo. Porque como a gente está falando de trampo, realmente a gente fica ouvindo as pessoas falar que música não é trabalho, que arte não é trabalho, e isso vai entrando na mente da gente de uma forma que a gente acredita nisso e às vezes acha que a gente vai conseguir trabalhar 8 horas na CSN
e vai chegar em casa e vai executar o que falta para você realizar de música e que você vai ter uma resposta do mercado que vai atender seus sonhos. Não que isso não possa acontecer, mas vai ser difícil, muito mais difícil. Então, tipo, se você escolheu ser artista, você vai dar uma ferrada, você vai se ferrar no início. Não tem saída, você vai se ferrar no início. E qual que é se ferrar? Sinto muito a gente falar, mas se você tem um trampo de 8 horas por dia e vai deixar a música para outro momento ali, seu resultado vai ser equivalente ao tempo que você investe na parada. Então, o ideal é que você comece a investir formas de estar o mais integral que você possa possível dentro do teu sonho. E se você tiver que passar por dentro de um comércio ou de um outro trabalho qualquer para se capitalizar, quando você estiver nesse trampo, muda a chavinha na tua mente, entende que você está ali não é porque aquilo ali é seu trabalho, não. Entende que aquilo ali é porque não é seu trabalho principal. Entende aquilo ali como parte da capitalização de recursos para o seu trabalho principal, que é ser artista. Que é executar seu trabalho artístico. Então eu estou trampando no supermercado só para gerar grana para eu fazer o que importa para minha vida mesmo, o meu ikigai lá, o que dá sentido para a parada, saca? Então o início, eu acho que tipo, se vira aí para no mínimo começar com 2 horas completamente dedicadas integralmente àquilo ali, independente do que você faça, se você trabalha, se você estuda, não sei como você se pode, mas se vira e arruma 2 horas. Eu lembrei muito da área acadêmica quando você falou sobre essa questão de realmente não dar tempo, né? E a gente chega extremamente cansado do trabalho e a mente está só querendo descansar e não tem como ser criativo e não tem como pensar alternativas. E quando eu tive que sair do trabalho que eu tinha para poder me dedicar a essa parada, foi bem doloroso, assim, porque a gente se sente muito inútil, porque a questão do capitalismo desde sempre a gente está trabalhando e gerando renda, né? Faz a gente se sentir nesse lugar. Mas entender que de fato não é isso, né? São outras perspectivas de sobrevivência, né? Porque não é só a gente ter dinheiro, a gente precisa viver e viver bem. A arte meio que entrou na minha vida por conta disso, assim, por conta de ter uma segunda renda, uma renda principal que não fosse tão exaustiva quanto o mercado de trabalho atual para quem está começando, assim. Arte, no caso, eu faço artesanato. Então, tipo, para venda, né? Eu sempre falo, assim, pra galera que esse tipo de serviço, todo mundo é artista, né? Às vezes a gente acha que não, mas todo mundo é. E esse tipo de serviço também criativo é uma parada que também ajuda muito, assim. Não sei se todo mundo, mas no meu lugar, assim, de ter um trabalho criativo, né, que é escrever e tudo mais, e não poder trabalhar por conta de realmente, o dia só tem 24 horas, você precisa dormir, você precisa cuidar da casa, você precisa fazer 1000 coisas, realmente não dá. É uma questão mesmo matemática mesmo do bagulho, assim, não vai rolar. Eu quando eu comecei a trampar, eu tinha... Outro dia eu até vi uma postagem só falando sobre isso, que fala que se você é uma pessoa que tem menos de 2/3 do seu dia dedicados a gerar lucro e felicidade para outro que não é você, então você é um escravo. E para mim é um absurdo a gente trabalhar 8 horas por dia. Absurdo a gente trabalhar 8 horas por dia. Para mim não faz sentido nenhum. Eu trabalhar 8 horas por dia, aí você vai pensar que você tem que dormir 8 e já foram 16, sobra 8 para quê? Picadas ainda, As três aí que você pega ônibus e tal, não faz sentido nenhum, sabe? Totalmente, é muito nítido ser um escravo aí, sabe? Independente de quanto você ganha, tá muito colocado ali. Então, eu acho que quando a gente pensa em carreira artística, é pensar nesse lugar também, criar a possibilidade de algo que seja sustentável a nível de sustentação de saúde, sustentável a nível psicológico mesmo. Esses dias, por exemplo, eu estou tendo um nível de trampo surreal, com problemas familiares e a minha madrasta faleceu tem 2 dias, eu não pude parar de trabalhar ao mesmo tempo que está 1000 coisas acontecendo. Mas mesmo assim eu não estou triste com isso.
Por quê? Porque eu ainda estou trabalhando com uma parada que me deu prazer e eu criei a possibilidade de semana que vem eu poder chegar com meus irmãos e falar assim, beleza, mano, agora vamos aqui, vamos... Agora vamos dar uma volta, vamos respirar, vamos ter uma possibilidade da gente se cuidar aqui. Então, eu fui fazendo essa autogestão de carreira e criando essa possibilidade para chegar nesse ponto onde a gente tem um conforto. Mas eu vejo um molecada que está começando que não tem um lugar que vai funcionar, que não seja você se sacrificar mesmo assim para o sonho ser realizado. Eu não sei se você já falou sobre isso hoje. Você lida bem com essa parte de tipo, redes sociais ao mesmo tempo de trabalho e ter que alimentar a carreira nas redes sociais? Então, a gente falou, isso aqui foi o último tópico, assim, mídia. Todos os tópicos que a gente passou aqui sobre funções, que são o empresário, o artista, o empresário, o diretor artístico, o booker, produtor executivo e assessor de mídia, todos esses tópicos são tópicos pelos quais o ideal... Obrigado, Bruno. O ideal é que você tenha alguém que realize isso para você. E aqui é uma oficina de autogestão por causa disso, porque a gente não tem quem realize isso para a gente no início. Mas o ideal é que lá na frente você tem alguém que pense tipo assim, mano, você vai fazer tantas postagens por dia e um dos exemplos, você vai fazer tantas postagens por dia e as postagens vão ser assim, você vai colocar isso aqui, alguém ali gerindo com você, colocando as coisas para você também e te ajudando nesse processo. É o ideal. Eu particularmente, esse ponto, eu não alcancei o ideal a não ser em momentos sazonais, assim, que eu posso contratar alguma equipe para trabalhar nas redes sociais comigo. Quando tenho, eu acho maravilhoso, maravilhoso. Enquanto eu não tenho, eu tento fazer aquilo ali no espaço mais divertido possível. O que é difícil. Para mim não é prazeroso estar ali. Mas eu vejo muito artista que entende aquilo ali como uma plataforma de extensão da sua prática artística. E aí tem gente que sente muito prazer em fazer, né? Que se diverte fazendo. Então, se você conseguir alcançar esse lugar que você se diverte fazendo, massa. E pensar também isso como a sua estratégia de produção de conteúdo ali, né? Nesse lugar do mídia, fala, já que sou eu mesmo, assim como tudo, você vai estar pensando em tornar as coisas o mais sustentável possível, mais saudável possível, já pensar em construir uma linha editorial, uma linha de comunicação que dialogue com saúde, com a sua saúde pessoal que você está ali. Senão você vai ficar o dia inteiro na rede social ali fazendo postagem, fazendo vídeo e na hora de escrever música você não vai fazer isso. Hoje em dia a gente sabe que a mídia, né, principalmente o Instagram, que é a ferramenta assim, 4 minutos. pelo menos eu acho, que bomba, né? É muito necessário, tipo, muito importante, como se fosse primordial para tudo você ter aquilo ali bem nutrido, assim, tipo, página de conteúdo, pessoas que veem. Você acha que seria tipo um tiro no pé, você não... Não acho que seria um tiro no pé, você não tá ali. Não acho. Porque o Instagram, até essa rede que é uma rede importante, hoje em dia ela é a rede principal, mas a rede mais lucrativa, talvez, dependendo do seu público-alvo, vai ser o TikTok. Que essa pergunta poderia fazer para quem está no mercado musical, perguntar se você acha que é um tiro no pé não estar no TikTok, é mais tiro no pé não estar no Instagram do que não estar no TikTok. E, por exemplo, eu hoje não tenho uma presença legal no TikTok, tenho dificuldade de me enxergar no TikTok, não entendi a plataforma ainda, não me coloquei de uma forma saudável ali, e tem uma porrada de preconceito ainda. Mas cada vez mais esses preconceitos estão caindo e eu estou percebendo pessoas fazendo trabalhos legais ali dentro do TikTok, por exemplo. Então, acho que se você cria um conceito, uma estratégia de comunicação, você consegue sair de alguma rede, você consegue não estar em alguma rede, mas tudo passa pela sua estratégia de comunicação e pelo público que você quer conversar. Se eu quero conversar com os adolescentes, se eu quero conversar com o público infantil, por exemplo, se eu não tenho TikTok, vai ser muito mais difícil. Eu tenho muita vontade de largar o Instagram e não estar ali. Mas vai ser muito difícil, eu conversar com um público que dialoga com o meu trabalho, que tem 25 a 35 anos, se eu não estiver ali. Então,
A maioria de quem consome meu trampo está ali. Aí se eu sair dali e eu tentar ir para outra mídia, o meu custo para estar presente em TV, ou estar presente em rádio, ou estar presente em streaming de uma forma mais incisiva, vai ser muito maior. Então acaba economizando eu estando no Instagram. E eu acho que daqui a pouco, eu tenho certeza que estar no TikTok para mim vai ser muito importante para mim diminuir o custo que eu tenho, por exemplo, em link patrocinado dentro do Instagram. Porque o link que eu vou patrocinar dentro do Instagram, às vezes eu faço em TikTok, eu alcanço essas pessoas que vão compensar isso aí. Então, eu tento ver essas paradas, as mídias, as plataformas, não como algo que está jogando contra, sabe? Que está me jogando para um lugar que vai me atrapalhar, sabe? Eu tento entender tudo como gravidade. Nasci, a gravidade já está aí, eu já tenho que lutar contra ela. Então eu já tenho que lutar contra a gravidade e vou lutar contra o resto todo também. Uma pergunta, mano, nessa questão de mercado e processo criativo, tá ligado? A arte, fazer a música ali, que eu acredito que deva existir um equilíbrio, tem que existir um equilíbrio entre o que o mercado pede, o que o meu gênero ali trabalha como padrão, instrumento, tudo, e também, que eu acho que é mais importante, não perder aquela característica do artista, tá ligado? Como, tipo, implantar isso de uma maneira saudável, que eu não me veja obrigado a ceder e, tipo, fazer uma música só que venda e que não faça sentido pra minha arte antes, como pessoa, como artista, como propósito, tá ligado? Eu me preocupo muito com isso, porque a minha arte hoje eu vejo que o mercado é só isso, tipo assim, não só isso, né, porque eu não procuro isso, mas na sua grande maioria do mainstream é só, parada às vezes meio fútil, que não leva uma informação, não leva uma parada de qualidade ali no meu ponto de música, no meu ponto de vista de música. E eu vejo também que existem artistas que conseguem alcançar isso, igual você falou, uma mensagem que coincide com a minha, que tem características ali culturais, históricas. Como criar esse equilíbrio para não, tipo, se perder, porque você vendo a oportunidade aí que você precisa viver, precisa levar o seu trabalho, você não se perder e aquela arte parar de fazer sentido para você, sabe? Não perder aquela sua identidade mesmo dentro da necessidade do mercado. Essa é a pergunta. Mano, eu já tive um ponto de vista diferente do que eu tenho hoje, assim. Mas vou tirar, sei lá, a Glória Groove de novo. Sou bem encantado com ela, assim. A Glória, na maioria das vezes, eu sou mais encantado com o rolê da Glória todo do que o som, exatamente. Se eu pego a Glória, pego a Luísa Sonza, chama aí outras meninas desse mercado pop, assim. Anitta, Ludmilla. A maioria dessas meninas eu não consumo o trampo delas. Mas quando eu olho as artistas que estão no lugar onde eu estou, muitas delas hoje, tecnicamente, não desenvolvem o que essas meninas desenvolvem em termos de afinação, em termos de técnica vocal, em termos de postura de palco, em termos de entrega de um show massa. Eu falo, não tem estrutura, não sei o que, não, mano, isso aí é treino, é estudo, tá ligado? Então eu acho que tem um lugar legal aí também, nessa arte que a gente define como arte um pouco mais fútil, sabe? Tem seu valor, tem um lance ali, só não é pra mim, sabe? Certo. Só não é pra mim. Se existe é porque o mercado quer consumir. O mercado quer consumir e em algum momento pode ser que às 3 horas da madrugada, numa festa de formatura onde eu já tenha tomado algumas Heinekenzinhas, aquilo lá seja a melhor som possível para mim estar naquele lugar ali. Aí pode ser que naquele momento ali, esse som faça muito sentido, sabe? Tem funções diferentes. O que eu vejo para mim, que eu vejo como um problema, é a desigualdade dessa diversidade de propostas dentro desse mercado. Tudo se torna isso e isso vão empurrando você para que você só consuma isso. E aí, para mim, que está o problema. A gente ter pouca possibilidade dos diversos ocuparem espaço. Então, eu não vejo como um problema, por exemplo, o moleque que está começando hoje e gosta de fazer esse som aqui,
se o objetivo dele é se colocar no mercado e ele olhar e entender que se ele migrar daqui e fazer esse tipo de música aqui é saudável para ele, não vai doer ele, não vai doer a alma dele, não vai doer o intelecto dele, não vai doer a identidade dele. Você fala, posso sair daqui e vir para cá, ele quiser fazer isso aqui, tá tudo bem, mano. Tá tranquilo, tranquilaço. Agora o meu problema é quando você sai daqui para ir para cá forçado e se machucando, sabe? Tem um bagulho que eu acho maluco assim, que é no rap agora. Todo mundo, trap, todo mundo fala de sentar, mano. A palavra sentar se tornou uma palavra, tá ligado? Que todo mundo fala, mano, a galera tá muito cansada, né, mano? Senta o tempo todo, né, mano? Vira só isso. E aí, outro dia chegaram pra mim e falaram, pô, Aulinho, você tem que fazer uma música. Fala, mas não, o negócio aí da putaria aí, o negócio eu falo, mano, mas eu já falo, tá ligado? Mas do meu jeito. Se eu tiver que falar desse jeito aqui, eu vou me machucar. Porque não encontro na minha personalidade um lugar onde isso flua de forma natural. Então acho que isso que você está me perguntando, meu mano, é entender esse lugar que está gerando lucro que você quer, de qualidade de vida que você quer, e eu estou falando de dinheiro, quando você quer ganhar, quando você quer, né, quando você quer ganhar, ou quando você acha que tem o quanto você quer ganhar, e o quanto você acha que você pode ganhar, e o quanto que é possível ganhar agora, né, fazer essa média. Porque quando eu lanço um disco, mano, quando eu lanço qualquer material, eu quero fazer mais sucesso que os Beatles. Eu quero ultrapassar os Beatles, sabe? Aí tem aquilo ali que é o que eu quero que aconteça. Tem o que eu sei que pode acontecer. Mano, eu sei que meu trampo não vai ultrapassar os Beatles, mas eu sei que eu posso chegar aqui num lugar. E tem o que é, e tem o que acontece. Eu tento me frustrar o mínimo possível nesses objetivos que eu estabeleço. E dentro desses objetivos que eu estabeleço, cada um eu sei que tem que fazer um tipo de concessão. E aí eu faço a concessão que não me dói. Eu faço a concessão que não me machuca. Se você vai chegar num lugar e olhar aqui e falar, mano, eu vou até aqui, e aqui não dá dinheiro, aqui não tem um público que consome, aqui não tem um lugar que vai me dar o que eu estou vendo outros artistas alcançarem, aí você tem um problema, que é uma tomada de decisão na tua vida. Quer entender se você vai ser artista e vai fazer aquilo ali para se alimentar do que você cria, se você vai ter qualidade de vida nesse lugar, ou se você vai fazer outra coisa da sua vida, saca? E aí, ou se você vai fazer duas coisas ao mesmo tempo. Se você decidir que você vai ficar aqui, você vai ter um outro trabalho que é a possibilidade de criar um mercado para aquilo e convencer as pessoas de que aquilo é legal. E eu não duvido disso, eu já vi isso acontecendo várias vezes. Fica muito mais fácil, sabe? Fica muito mais fácil. Se você tirar, por exemplo, o movimento grunge, cara, como exemplo, né? Eles quebraram completamente o paradigma que existia no momento, que era do rock, do hair lá, né? Que era aquela galera do... Os cabelos de glaciar lá. Exatamente. E você vê que os caras criaram um movimento que era tão forte e foi tão importante que o mercado comprou, né? O mercado abandonou aquilo que era o mainstream e buscou eles. Isso aconteceu várias vezes, assim, na música mundial, assim. O próprio rap, mano, quando ele surge como um produtão, assim, ele surge como uma possibilidade de potencializar o Aerosmith, que era uma banda que estava falida, e falar assim, mano, vamos juntar esse som que os caras estão fazendo na periferia aqui com o Aerosmith, que é uma banda que não está rolando, vamos juntar essas coisas para oxigenar aqui. Estourou, né? E acabou que estourou o Aerosmith novo e estourou o rap junto. Foi as duas paradas. Então, tipo, eu acredito que vale a pena você, se você chegou, vai até o seu extremo, mano. Chegou no seu extremo, aquilo ali que você gosta, aquilo que você se emociona fazer, aquilo ali que não te machuca, continua ali. Vai fazendo aquilo ali, tá ligado? Encontrar esse Com caminho. você acredita dedicando que aquele mais trabalho... tempo que você puder se dedicar àquilo que te dá prazer. Mas aí entender que você lembra quando eu falei aquele bagulho que você tem que trampar em outro lugar, mais ou menos tempo, entender. Se você parou ali, aquilo não vai te dar condição de sobreviver daquilo naquele momento, então você vai ter aquilo ali vai ter que coexistir com um outro trampo, com outro rolê, aquilo ali vai fazer outra coisa. Então, e não tem problema nenhum, não tem falta de dignidade, não é fracasso tá aí.
Porque aí vai ter aquele cara que vai falar desse lugar. De rap feito sobre espiritualidade africana, rap de terreiro, sabe?